Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Estamos celebrando a missa de São Bonifácio, bispo e mártir, dentro desse tríduo ao Sagrado Coração de Jesus. Festa essa, primeiramente, instituída a pedido de uma santa, Santa Margarida Maria Alacoque. E esta festa foi um pedido de Nosso Senhor a ela, na primeira sexta-feira após a oitava de Corpus Christi. Interessante que Nosso Senhor também pediu a festa de Corpus Christi a uma santa, a Santa Juliana de Liege. Temos então Nosso Senhor manifestando como nós devemos prestar o nosso culto, o nosso amor a Ele. Em tudo nós dependemos de Deus, até para amá-lo. Sem Deus, nem o amor ao próprio Deus nós poderemos prestar. Então em tudo dependemos de Deus, dependemos da graça de Deus. E mesmo Nosso Senhor nos concedendo todas as coisas, os homens erram, os homens pecam, os homens ultrajam o Sagrado Coração de Jesus. Então Nosso Senhor vem pedir reparação. Nós possamos ter uma devoção ao seu coração. O coração de Nosso Senhor, antes de tudo, é um coração de carne. Interessante que o milagre eucarístico que motivou para que o Papa aprovasse a festa de Corpus Christi foi justamente a Sagrada Eucaristia que pingou sangue. Foi um milagre semelhante ao milagre de Lanciano, foi o milagre de Oviedo, no qual o padre, tendo certas dúvidas, pairou no coração dele uma certa dúvida: será que Jesus está realmente presente na Sagrada Eucaristia? E então o milagre acontece. Da hóstia sagrada pingam gotas de sangue que tocam não apenas o corporal, mas chegam até a toalha do altar e a pedra sujam o próprio altar. De modo que hoje é uma grande relíquia, a relíquia da Eucaristia que pingou sangue, esse corporal, está até hoje em exposição, não se decompôs, não se corrompeu, e demonstra como que o coração de Nosso Senhor presente na Eucaristia, e como que o coração de carne de Nosso Senhor, em seu corpo ressuscitado, sofre por nós. Os homens estão se esquecendo de Deus. E sobretudo aqueles que são seus filhos, que são batizados, que foram catequizados, que uma vez amaram Nosso Senhor, estão se distanciando dele, estão preferindo o pecado do que o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim esse coração que tanto amou os homens não recebe senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. É importante nós meditarmos nessas palavras para vermos se não somos nós que estamos fazendo para com Nosso Senhor, primeiramente, ingratidões. Quantas vezes temos agradecido os dons de Deus na nossa vida? Quantas vezes temos reclamado de tudo que acontece a Nosso Senhor e às vezes até querendo colocar a culpa em Deus de algo de ruim que tenha acontecido? Saibamos, tudo que ocorre na nossa vida ocorre para a nossa salvação. O fim último é que cheguemos ao céu e lá possamos contemplar o coração de nosso Deus. Só se chega ao céu pela morte. A morte é o meio que o próprio Cristo passou, e uma morte cheia de sofrimento. Nosso Senhor teve o seu coração transpassado por uma lança, uma morte violenta, mas nessa violência sofrida por Ele pagou o preço dos nossos pecados. O que deve nos fazer meditar. Qual o preço que tem os meus pecados? Algumas ave-marias? Alguns Pai Nossos rezados? Não. O preço que eu deveria pagar pelos pecados que eu faço contra o Sagrado Coração de Jesus seria a violência. Deveria sofrer violentamente, porque foi assim que Cristo sofreu pelos meus pecados. Se assim fosse, com certeza nós pensaremos antes de pecar, mas a verdade é que todo o sofrimento que nós pudéssemos oferecer para Deus ou padecer por Ele, ainda não conseguiríamos pagar o preço dos nossos pecados, porque é uma ofensa a uma pessoa divina. Então tenhamos medo das ingratidões,
porque muitas vezes somos ingratos, dos desprezos. Quantas vezes certas pessoas não vão se afirmar católicas, não vão buscar uma vida de piedade, não vão se importar com a oração para com nosso Senhor, tanto da sua imagem, do Sagrado Coração, quanto presente na Eucaristia. Então, muitas vezes, nós podemos sermos ingratos e estarmos provocando esse desprezo a Ele. Além desses dois, temos os ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Sobretudo na Eucaristia, quanto nosso Senhor é ultrajado e quantas vezes é sacrilegamente comungado. Temos que ter, né, esse olhar de piedade e buscar reparar o Sagrado Coração de nosso Senhor. Ele nos pede. Ontem nós meditamos sobre as 4 primeiras promessas do Sagrado Coração de Jesus. Hoje partiremos da 5ª à 8ª, assim no terceiro dia do tríduo teremos visto, né, todas as promessas que nosso Senhor fez àqueles que buscarem reparar o seu Sagrado Coração. Reparar o Sagrado Coração de nosso Senhor é, antes de tudo, uma via de santificação. Quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus quer apenas uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus do profundo do seu coração. E nosso Senhor promete, como 5ª promessa aos devotos, aqueles que buscarem durante as 9 primeiras sextas-feiras, reparar o seu coração, comungando, confessando, nosso Senhor promete que será refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. É interessante nós pensarmos que o momento mais importante das nossas vidas será o momento da morte. Uma pessoa que talvez tenha vivido uma vida não muito virtuosa, mas no momento da morte morreu fervorosa, conseguirá, né, ter a sua salvação. Então a morte é para nós o momento mais importante e devemos sim nos preocupar com ela. E nosso Senhor nos dá uma certa tranquilidade. Aqueles que buscam amar o seu coração, nosso Senhor será refúgio. Refúgio para o medo, refúgio para o desespero, refúgio para a falta de fé. Nosso Senhor vai refugiar o nosso coração no momento da morte, né? Que graça foram os santos morrendo de modos felizes, né? Entregando sua alma a Deus, com a única intenção: vou me encontrar com aquele a quem tanto amo. Na 6ª promessa, o nosso Senhor diz: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Nosso Senhor mesmo disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O que é essa justiça? É a santidade. E tudo mais vos será dado em acréscimo. Os santos diziam que nunca se ouviu dizer que uma família verdadeiramente piedosa que busca a santidade passasse grandes dificuldades, passasse fome, passasse uma grande carestia. Deus trata de modo especial, Deus tem um cuidado especial para com os filhos que o amam. É claro que toda família vai ter dificuldades, mas viver na completa miséria, nosso Senhor não permitirá. Nosso Senhor mesmo disse aos apóstolos, né, não se podem transformar facilmente, né, esses pães, não se pode. Nosso Senhor mesmo multiplicou os pães para os apóstolos para que eles pudessem ver, né, facilmente que sim, Deus pode trazer a comida. Nós temos que nos preocupar em primeiro lugar com a justiça de Deus, ou seja, com a santidade. Na 7ª promessa, nosso Senhor diz: os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus entende o sofrimento que ele passou e deve sofrer também junto dele pelos pecados dos homens, pelos pecados de todo o mundo e pelos seus próprios pecados. Então a compaixão, né, a misericórdia, a compaixão envolve sofrer com o outro, né? Quem tem compaixão de alguém. Nós devemos, pelas nossas leituras, pela nossa vida de piedade, ter compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então entender o sofrimento dele, não só o sofrimento passado, no sentido de que nosso Senhor morreu por nós, mas um certo sofrimento atual, se assim podemos dizer, das almas que acabam ultrajando,
cometendo sacrilégios contra nosso Senhor. Assim também misericórdia, essa palavra nos lembra um coração miserável, ou seja, um coração humilde, aquele que, poderemos colocar nesse sentido semelhante à compaixão, que vê a miséria do outro e se compadece. Em primeiro lugar, devemos ver os sofrimentos, os padecimentos de nosso Senhor. Os santos, quando rezavam a via sacra, faziam tal meditação que pareciam que eles próprios estavam sofrendo aquilo que era dado, aquilo que era acometido contra nosso Senhor. Então, que grande piedade chegou ao coração dos santos. E esse é o nosso objetivo. É combater a indiferença para com nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas ter a fé, mas buscar ter a devoção. E a devoção vai envolver não apenas os sentimentos, mas toda a vida interior. Uma vida de amor a nosso Senhor. Assim, os pecadores encontrarão em nosso Senhor essa misericórdia. Entenderão quanto amor nosso Senhor tem por cada um de nós. E por fim, na 8ª promessa, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. O fervor espiritual, ou seja, a pessoa que busca a santidade, por isso vai ser assídua no amor de Deus, passa por uma certa contemplação da paixão de nosso Senhor. Então é entender aquilo que dizia São Francisco de Assis: quem sou eu e quem é Deus? Deus é o meu tudo. Tudo que eu tenho é graças a Deus. A minha salvação que eu espero um dia conseguir, Deus conseguiu por mim por um alto preço. Então Deus pagou o preço dos meus pecados, eu preciso considerar isso, e considerando isso, eu serei fervoroso. O fervor espiritual está justamente em amar nosso Senhor com o mais profundo da nossa alma. E assim, essa devoção então nos impulsiona justamente a isso. As senhoras que são do apostolado da oração têm esse chamado de modo particular, rezar para reparar o Sagrado Coração de Jesus, rezar pelas famílias, por inúmeras intenções cada mês. As senhoras têm uma intenção especial, mas acima de tudo, buscar ter um coração que ama fervorosamente a nosso Senhor. Contemplar o coração de Jesus vai nos ajudar a amá-lo. Uma vez que nós entendemos o quanto Deus nos ama, é mais fácil para nós saber que Ele é o nosso Pai querido, Ele nos espera no céu, Ele vai preparar tudo para que possamos chegar à santidade. Cabe a nós, então, darmos esse passo, sairmos da indiferença, sairmos da preguiça, deixarmos de lado tudo aquilo que ofende a Deus e amar a nosso Senhor do profundo das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.